Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, daqui a pouco o Vasco vai entrar em campo aí pela Copa Sul-Americana em São Januário contra o Defensa e Justiça às 9h30 da noite. Vamos falar bastante dessa partida, o que esperar do Vasco para o jogo de logo mais. Também aí a provável escalação do Vasco, que entrará em campo aí para tentar buscar essa classificação importante para o Vasco, né? Mas precisa aí voltar a vencer pelo Campeonato Brasileiro, porque na minha opinião é mais importante do que a Sul-Americana. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para fortalecer demais, só clicar aí embaixo aí no inscreva-se, é de graça, amigo, se inscreve aí, em busca de 130 mil inscritos, falta muito pouquinho. Muito obrigado a todos que estão se inscrevendo aqui todos os dias, o time numa péssima fase, jogando muito mal, e o torcedor vascaíno sempre atento, querendo saber das notícias do Vascão, se inscrevendo aqui no meu canal. Muito obrigado de coração a todos vocês, a todos aqueles que me acompanham desde o início. Muito obrigado mesmo. Também peço para você aqui ativar o sininho das notificações para você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco vai entrar daqui a pouco aí às 9h30 da noite em São Januário contra o Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana. O jogo só terá transmissão aí pela Comebol TV. Infelizmente, mais uma vez eu venho alertar aqui o torcedor que não irá passar nenhum canal aberto. Também não vai passar esse jogo no Sport TV. Também esses outros canais que vocês já estão acostumados, Premier Clubes, Fox Sports e ESPN, nenhum desses canais irão transmitir aí a partida do Vasco, somente na Comebol TV. As que tentem se recuperar da goleada que sofrida aí na última segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro, goleada vexatória, humilhante contra o Ceará, não é, por 4-1, tenta voltar a vencer dentro de São Januário, porque isso não acontece infelizmente no Campeonato Brasileiro, mas no Sul-Americano o Vasco mantém 100% na competição, jogando nos seus domínios, mas vai enfrentar o adversário mais difícil hoje, um time argentino, e com certeza eles vão explorar bastante os erros do Vasco, que com certeza o técnico, o Crespo, deve ter estudado bastante o Vasco, principalmente nessa partida desastrosa do Vasco aí contra o Ceará, que perdeu por goleada. O Vasco hoje vai ter algumas voltas ao time, né? Provavelmente ficarão no banco de reservas aí tanto o Fernando Miguel e também o Thales Magno, que em tese são titulares da equipe. Eles se recuperaram do Covid-19 e ainda precisam de um pouquinho de tempo para ter ritmo de jogo, né? Mas pode ser que o Ricardo Sapinto também, que volta hoje recuperado do Covid-19, escale os dois como titular, né? E a provável escalação do Vasco deverá ser o Lucão ou o Fernando Miguel. Também os três zagueiros deverá ser mantido aí o esquema, né, de três zagueiros, com o Miranda, Leandro Castan, Ricardo Graça, os dois laterais mais avançados, o Léo Matos, também aí o Neto Borges, no meio campo o Andrei voltando ao time titular mais uma vez, e também o Leonardo Gil, e fechando com o Martim Benítez, o craque, porque hoje o time vai passar por cima dele, né? Porque realmente o Vasco não vai ter o artilheiro Germancano, que deverá ser substituído aí pelo Ribamar mais uma vez, e o ataque, fechando o ataque, deverá ser composto pelo Gustavo Torres ou o garoto Thales Magno. Essa será a provável escalação do Vasco para o jogo de logo mais. Podemos ter aí alguma surpresa, né? Pode ser que o Vasco entre em campo aí com a nova formação. Talvez o Ricardo Sapinto entre no outro esquema, né? Talvez no 4-3-3 ou no 4-4-2, a gente não sabe, mas somente na hora que começar o jogo a gente vai ter certeza absoluta de como que vai entrar o time do Vasco dentro de campo para esse jogo importantíssimo aí pela Copa Sul-Americana. O jogo que o Vasco tem a vantagem do empate por 0-0. Se empatar com gols, dependendo do resultado, o Vasco estará eliminado. Se ficar 1-1, vai para os pênaltis. 2-2, a classificação é do time argentino. E obviamente, se o Vasco vencer, estará classificado para as quartas de finais aí da Copa Sul-Americana, para enfrentar aí um time brasileiro, o Bahia, né? Que em tese é um time muito melhor do que o Vasco e é favorito no confronto, obviamente, se o Vasco se classificar. E vamos aguardar aí, ver qual vai ser a postura do Vasco para esse jogo. O Alexandre Campelo, que em entrevista à Rádio Tupi, falou que cobrou muito forte esses atletas após a goleada contra o Ceará. Bastante insatisfeito. As cobranças, elas têm acontecido. Na segunda-feira, após o jogo, dentro do vestiário, nós tivemos uma conversa dura, uma conversa de cobrança, uma cobrança feita para todos, né? Comissão técnica, funcionários, jogadores, própria diretoria. A gente entende que esse é um momento que requer uma concentração muito grande, que cada um de nós, cada um dos atletas, cada um dos profissionais, quer seja da comissão técnica ou funcionários do clube, precisa dar algo mais, precisa
ter uma entrega maior do que a que vem sendo dada para que a gente possa sair dessa situação. É inadmissível que o Vasco esteja na posição que está no Campeonato Brasileiro, com o elenco que tem. Pode ser que esses jogadores mudem a postura para o jogo de logo mais, porque precisa dar uma resposta ao torcedor. O torcedor foi lá no CT protestar contra essa péssima fase do Vasco, também contra esses jogadores que não estão jogando absolutamente nada com a camisa do Vasco e precisam mostrar dentro de campo uma evolução, cara, porque o time está péssimo aí no Campeonato Brasileiro e com certeza precisa jogar bem hoje e também no final de semana contra o Grêmio, né, pelo Campeonato Brasileiro. Eu não tô nem aí se o jogo é fora de casa, meu amigo, tem que vencer, porque o Vasco tá afundado na zona do rebaixamento e tem que vencer o Grêmio de qualquer maneira para sair dessa situação. Perdeu pro Ceará de goleada em casa, agora tem que buscar os pontos fora de casa contra um adversário dificílimo, porque na minha opinião, realmente, cara, se o Vasco continuar com esse mesmo futebolzinho aí, vai ser rebaixado para a segunda divisão, sem condições do Vasco se sustentar na primeira divisão, e sem falar desse caos político, que eu não quero nem falar mais disso, porque eu já tô de saco cheio. Hoje a porcaria do Mussa, que tinha negado o pedido aí da justiça para marcar as eleições, para decidir aí quem seria o presidente do Vasco próximo dia 17, voltou atrás e decidiu que deve sim ser mantido o julgamento para decidir quem será o presidente do Vasco, né? Um brincalhão. Será que tá preparando mais um golpe? Porque só de golpe vive essa gente aí, meu amigo. Tá de brincadeira. Enquanto isso, o time segue perdendo todos os jogos no Campeonato Brasileiro, fazendo uma péssima campanha dentro da competição nacional, uma competição importantíssima para o Vasco. O Vasco não pode cair para a segunda divisão e o resultado dentro de campo é pífio, né, cara? É pífio. Não dá pra gente analisar, comentar sequer as atuações do Vasco jogando aí dentro de São Januário pelo Campeonato Brasileiro, principalmente na competição toda, porque o Vasco tá péssimo, né, cara? Perdendo jogos facílimos aí que qualquer adversário consegue vencer, o Vasco não consegue vencer e pelo contrário, toma goleada. O Ceará não havia vencido um jogo sequer no mês todinho de novembro e no último dia do mês venceu o Vasco ainda por goleada. E agora vai pegar um adversário aí pela Copa Sul-Americana. Se não der resposta hoje, meu amigo, a coisa vai ficar feia e vai balançar em muito aí o Ricardo Sapinto, porque realmente ele será demitido do Vasco se o Vasco perder hoje, for eliminado, e também se tomar uma lavada do Grêmio no final de semana. E deixa aí nos comentários qual o seu palpite. Na minha opinião, com esse futebol apresentado 0 a 0 hoje, o Vasco vai suar para se classificar. Na minha opinião, vai ser bem complicado o Vasco vencer essa partida jogando esse futebol ridículo aí que a gente viu no último jogo contra o Ceará. E eu fico com 0 a 0 meu palpite, e o Vasco classifica aí devido à incompetência talvez do Defensa e Justiça, que não vai conseguir vencer o Vasco. Na minha opinião, esse é o placar, porque o Vasco não consegue fazer gol, ainda mais ser um germancano, vai ficar bem complicado. O time sequer é ofensivo, sequer faz cócegas no adversário. E para piorar, não chuta gol, né, pessoal? A gente vê o Vasco só tocando bola entre os zagueiros e não consegue finalizar gol, e provavelmente isso deverá acontecer mais uma vez se esse time não mudar de postura no jogo de hoje. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer. E lembrando que assim que acabar a partida, Vasco e Defensa e Justiça, vou trazer aqui o pós-jogo. Por isso que é importante você ativar o sininho das notificações e se inscrever para não perder nada. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Forte abraço.